Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos lá no ano para mais uma aula de geografia, né? Hoje nós estaremos aí iniciando o volume 3 do seu livro, né? Então pegue seu livro para você ir acompanhando aí o que a professora Tati vai estar ministrando para vocês nessa aula, né? Onde o tema que nós iremos retratar será sobre a Ásia, mas nós iremos destacar as paisagens naturais. E quando a gente fala em paisagens naturais, nós iremos falar aí, né, sobre o clima, a vegetação, o relevo, que compõe aí toda a superfície terrestre do continente asiático, tudo bem? Então, para início de conversa, vocês têm que entender que a Ásia, pessoal, ela tem sido aí o maior, né, continente da Terra, né, onde corresponde quase aí 1/3 das terras emersas do globo, né? E também é um continente considerado aí, né, o continente mais populoso, certo? Nele concentra-se o quê? Uma população superior a mais ou menos 4 aí bilhões de pessoas, né? O que faz aí surgir, né, ao longo do tempo, desde o início da história, né, uma grande diversidade cultural e étnica, tá? E aí, em razão dessas duas dimensões aí, né, tanto a diversidade cultural quanto a ética, você vai encontrar grandes dimensões aí nesse continente asiático, apresentando uma diversidade de paisagens também, tá? Tanto nós iremos falar sobre extensos desertos, né, como no caso da Arábia, né, um lugar quente e também seco, algumas áreas que é de, né, bem chuvosa, né, como no caso aí da Ásia Mansônica, né? E aí, o que você vai entender? Que vamos só dar uma prévia aí, né? Que a Ásia, a localização geográfica da Ásia, né? Onde ela limita-se aí ao norte, né? Com o oceano tanto glacial ártico aí, que é o sul, quanto também ao Oceano Índico, que fica a parte leste, né? Quanto também pelo Oceano Pacífico, a parte aí sudoeste, que está próximo ao Mar Vermelho, tá bom? Então, nós vamos falar sobre, primeiro aqui que eu preparei para vocês o slide, tá? Ó, aí é aquilo que eu falei, 4,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Corresponde aí à Ásia total, né? Aqui mostra a Ásia, o mapa político, né? Então, vamos lá. Olha aí as paisagens, onde eu falo da diversidade de paisagem que se encontra na Ásia, né? Muitas paisagens inóspitas, né? Onde tem alguns lugares que quase, né, não é localidade hospitaleira, né? Que quer dizer, onde tem muitos lugares montanhosos, né? Como a Cordilheira do Himalaia, no caso, né? Então aí na Ásia existem, né, cordilheiras bem longas, né, e bem elevadas, que cruzam todo esse continente aí de leste a oeste, tá bom? A gente vai falar, né, sobre o relevo. Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, o relevo, né? O relevo aí asiático, ele encontra-se o quê? Montanhas e planaltos. Lembra que existe 4 tipos de relevo, que é planalto, planície, depressões e montanhas, né? Porém aí na Ásia, o que se concentra mais, o que predomina mais é as montanhas, né? E os planaltos, tá bom? Um dos planaltos aí com altos, né, sendo os mais altos aí do mundo, tá? Tem algumas depressões sim, tá? Aí trazendo algumas profundidades, né? Mas quando a gente fala de montanhas, a gente vai entender o quê? Que a altitude média da Ásia aí, né, ela é a maior do mundo depois da Antártica. E aí, por isso que na Ásia existem cordilheiras, né, bem longas e elevadas, como eu falei agora, que cruzam, né, todo o continente. E aí a gente pode falar da Cordilheira do Himalaia, né,
que se localiza lá no Everest, lembra? Que tem 8.850 metros de altitude, né? Um dos cumes mais elevados aí da Terra, tá? Depois nós podemos falar, falamos aí da forma de relevo montanhoso, né? Eu citei a Cordilheira do Himalaia, né? Lá do Monte Everest. E aí eu vou falar, destacar dos planaltos que tá aí, que percorrendo, né? No continente asiático, um dos mais orientais aí, tá destacando o planalto da Arábia, né? Do Irã, e onde é considerado a chapada mais alta do mundo, né? Aí, sendo isso aí. Aí, quando a gente fala das planícies, né? Tô falando de relevo, ó, falei montanhoso, falei planalto, e agora eu vou falar das planícies, porque todos esses existem, né? Todos esses existem lá. Porém, o que mais predomina é montanhoso, depois vem planalto, e agora eu vou falar da planície, depois eu vou falar das depressões, né? Só que tem uma posição. As planícies, elas se estendem aí, né? Principalmente naquelas regiões ali do norte da Ásia e no sul, tá? Onde destaca as planícies, tá bom? Agora, já as depressões, o que acontece? Né? A gente pode falar que são aí dos mares Cáspio, que vocês já ouviram falar dele, que está aí localizado também na Ásia, o Mar Aral e o Mar Morto, tá? Então, essas depressões aí, né, esta última aí, né, fica 395 metros abaixo do nível do mar. E aí, quando a gente fala, né, das planícies, como eu citei aí, né, o Mar Morto, né? Então, a gente vai falar também, gente, aí da hidrografia que está mencionando aí, né? A hidrografia, assim, em sua maioria ali, né, os rios da Ásia, são bem longos e caudalosos, igual lá na região norte, lá na Amazônia, tá? Então, por isso que correm aí, esses rios correm pelas planícies aí até a sua foz, tá? Lembra que sempre onde tem uma forma de relevo da planície, vai haver, né, bastante rios, né, e assim por diante. Então, de rios, a gente vai citar somente os rios da vertente do Mediterrâneo, tá? Que são bem curtos, devido aí à escassez de chuva nessa localidade, tá? E os rios da vertente do Ártico, tá bom? No caso aí, né, eles são longos, tá? O oposto aí do vertente do Mediterrâneo, eles são longos e grande parte desses seus cursos aí, desse rio, fica congelado no inverno, tá bom? Aí nós também temos os rios da vertente do Pacífico, que são os rios também considerados rios bem longos, né, que apresenta extensas planícies, forma de relevo aí. No caso, nós temos o Rio Amarelo, né, lá na China, certo? E muitos dos rios também da vertente do Índico, né? Lembra? Ó, eu tô falando do Pacífico, do Índico, né? Por quê? Porque do Ártico, por quê? Porque toda essa localização geográfica da Ásia, ela é banhada pelo Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Ártico. Então, tem os seus rios, que são os afluentes aí dos oceanos, dos mares, tá? Então, assim, muitos dos rios ali do oceano, né, da vertente do Índico, foram de extensas planícies aluviais, tá? Em curso deles aí bem baixo, tá? Os principais dos rios aí vertente do Índico, a gente pode citar o rio Gange e o rio Indo, lá na Índia, tá? Tudo bem? Aqui eu preparei mais, isso aqui é sobre a hidrografia e o relevo desta página, tá? A página 5 aí do seu livro. Aqui, ó, a gente vai falar ainda das cordilheiras, né? Quero mencionar aí para vocês, ó. Olha isso, ó. Nessa região localiza-se Bangladesh, né? Um país que tem uma das maiores concentrações populacionais do globo, né? E esse país, ele abriga mais de 166 milhões de habitantes, que estão bem distribuídos aproximadamente em 147 mil quilômetros, né? O que representa uma densidade demográfica bem próxima aí, né, de 1.100 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Um verdadeiro formigueiro humano, como está dizendo, então é muita população mesmo, né, população bem grande. Você vê aí sobre as montanhas aí na Ásia, né, onde está localizadas as principais montanhas,
né, do planeta é a Cordilheira do Himalaia, que eu mencionei há pouco tempo agora para vocês, que está situado aí, né, entre a fronteira entre a China, a Índia e o Paquistão, tá? A Cordilheira do Himalaia, ela engloba também, né, os territórios de Butão e Nepal, tá? As suas montanhas são de formações, tá, recente, né? Isso que justifica as elevadas altitudes. Essa região está localizada no Monte Everest, aí você vê, né, os alpinistas, tanto que eles escalam essas montanhas aí, né? É o esporte que eles praticam. Aí, ó, além da Cordilheira do Himalaia, né, há outras formações montanhosas bem importantes na Ásia, né? Como o Monte Altai, que está localizado aí na região central da Ásia, tá? Nós temos aí outros montes, tá? Aí aqui, em virtude dessa grande diversidade de paisagem natural, a Ásia tem a hidrografia, igual eu mencionei para vocês há pouco, tá? Ela tem uma hidrografia bastante variada, certo? Onde tem aí os rios, né, das planícies, também dos planaltos, né? As planícies da Rússia mesmo, por exemplo. Os rios são bastante utilizados como hidrovias, né? Porém, congelam os rios no período do inverno, né? Então, tem essa ainda situação problemática para eles, que no inverno, né? Você tá vendo aí as duas imagens, ó. Lá em cima a imagem no inverno, já embaixo não. Só para você ver aí, né? Tem períodos lá na Rússia, por exemplo, né? Devido ao rigoroso inverno que eles têm lá, as águas do rio acabam congelando, né? Tudo bem? A China também, né? Pelo seu potencial hidrelétrico, né? Do rio aí, Yangtze, né? Que foi construído aí a usina das Três Gargantas, né? Eu acho que você já ouviu falar sobre a usina das Três Gargantas, a maior do mundo, né? Então você vê a importância desses rios ali na Ásia, né? Para a hidrografia, tá? E a hidrografia está relacionada com o relevo aí também, né? Tá bom? Deixa eu parar aqui. Agora vamos entrar na parte do clima, né? Os principais climas aí da Ásia, eles encontram-se o equatorial, né? Você pode analisar aí na página 12 do seu livro que você vai ver, ó, faz a relação do clima e da vegetação. Lembra que sempre a professora Tati fala, né? Que o clima está relacionado com o tipo de vegetação. Para uma vegetação ela ser, né, da forma aí bem arbusta, né? Ela precisa ter ali, né, bem um tipo de clima predominante para aquele tipo de árvore, né, de vegetação. Então nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical úmido, o tropical seco e também o desértico, tá? O equatorial, você vai ver já ali, ó. Mas antes eu vou ler aqui com vocês, ó. Para compreender os tipos de clima da vegetação da Ásia, é importante considerar esses fatores, ó. Presta atenção, ó. O território asiático tem uma grande extensão na direção norte-sul, por isso aí a variação da inclinação dos raios solares, né, de acordo com a latitude, que vem resultando aí em diferentes tipos de clima e de vegetação, tá? A disposição do relevo na direção leste-oeste dificulta a circulação de massas de ar tanto quente quanto fria. A presença de altas montanhas que também bloqueia a entrada de massas de ar de origem marítima, tá? O que provoca a formação das regiões áridas. E aí nos mapas a seguir você vai comparar, né, a essa ilustração dos tipos climáticos e da vegetação originária. Ó, o clima equatorial, né? O clima equatorial. Vamos lá. Ó, pessoal, o clima equatorial, para você entender, tanto o equatorial quanto o tropical, esses dois aí que a professora Tati colocou, né? Eles, você vai ver que eles são caracterizados aí por abundantes precipitações, né? Que estão ali estendendo-se mais para o sudeste da Ásia, certo? Tanto em sua parte continental, né, que são aí nas penínsulas indostânica,
né, e da Indochina, quanto na insular, tá? Como nos arquipélagos aí da Indonésia e das Filipinas. Então, a situação equatorial e a tropical, você vai ver, eu coloquei até para você ver as imagens que são parecidas, né, que tem esse tipo de característica, ó. Aí, quando a gente vai falar da vegetação equatorial, né, a vegetação, ela são florestas do tipo pluvial, né, são formadas aí por grandes árvores, tá, como você veja na primeira imagem aí, ó, né, de folhas pequenas também, tá? Isso vai mais lá nas Filipinas, na Indonésia, tá, gente? Certo? Nessas áreas aí em que a floresta ela é derrubada, né? A vegetação, ela o quê? Ela volta a crescer de maneira lenta e densa, tá? Aí vai formando aí tipo um arranhado de cipós, né? Como varas de bambu, palmeiras, só você olhar aí, ó, nessa imagem, na primeira imagem, tá? Também onde tem arbustos, aquele tipo de vegetação espinhosa, tá? É o tipo da floresta equatorial e tropical, tá? Tudo bem? Então vamos lá agora para a próxima. O clima temperado. Não, o clima temperado, né, está situado aí entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então você já percebe que é uma área onde o frio corresponde mais, né? É um clima frio, certo? O clima temperado se manifesta, né, no leste a oeste do continente asiático, tá? Apresentando aí, ó, as 4 estações do ano bem definidas, ó, com umidade bastante variáveis. A umidade é mais intensa, principalmente na faixa litorânea do Pacífico, né? Além também de ter a influência da maritimidade, da continentalidade, tá? Essas influências aí tornam-se as latitudes e altitudes bem maiores, tá? Então, entendam aí. Aí, o que acontece? No clima, a floresta temperada, o que vocês vão ver? Né? Ela tem inúmeras aí espécies de vegetais, tá? As plantas, elas vão se adaptando aí, né, à estação seca. E elas vão perdendo as suas folhas, tá? Então, a árvore mais representativa na Ásia é a teca, que se fala teca, que ela vai se desenvolvendo junto aí, né, aos abundantes cipós, arbustos, tá? Até mesmo o bambu. Tudo bem? Aí o frio de montanha, para você ver, ó, né, o clima frio de montanha. Então, você já entende que a pouca vegetação devido, né, ser muito frio, tá? Depois o clima desértico e clima semiárido aí, né? Vai encontrar um tipo de vegetação, né? Aí que caracteriza pela ausência de vegetação, né? Ocorre poucas espécies aí de vegetais devido a esse clima árido, tá? E isso acontece muito ali na Arábica, tá? No Planalto do Irã. Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Aí aqui você vai ver o clima subtropical, né? Olha aí. Para conseguir sobreviver nessas regiões, a população se dedica a formas tradicionais do nomadismo pastoril, né? Os nômades da Ásia pastoreiam ovelhas e cabras, mudando constantemente de território em busca de água e alimento. As habitações típicas desse povo são tendas móveis ou portáteis, tá bom? Aí aqui, vamos lá, no clima subtropical. Peraí. Olha aí o tipo de vegetação para você ver. Clima subtropical. Está correspondendo aí na faixa, né, temperada, né? Nessas regiões de latitude bem baixa, né? E as temperaturas são também mais altas, né? Dando origem a um clima temperado quente ou subtropical, tá?
A vegetação natural de florestas subtropical também, tá? Onde as florestas das folhas caducas, falar das folhas caducas, né? Algumas dessas árvores aí, elas vão perdendo as folhas, né? Na estação do inverno, quando está muito frio, né? As chuvas aí nessa região, onde tem um clima subtropical, elas são distribuídas ao longo do ano, tá? O clima, tá, mediterrâneo apresenta aí, né, verões quentes e muito seco. As chuvas não são abundantes, né, e ela só cai aí no inverno. Olha só, né, os invernos chuvosos aí da Ásia, né, e os verões longos e secos. As características aí, né, desse clima mediterrâneo. A vegetação desse clima aí, né, resulta aí no quê? Nesse tipo aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo isso daí, tá? A vegetação também são poucas folhagens, tá? Árvores bem pequenas. Começa aqui embaixo, ó. Vamos lá. Agora, turma, espero que vocês tenham entendido aí sobre essa questão, né, da vegetação, do clima, né, um que vai influenciando com o outro e a forma de relevo, tá bom? E agora vocês irão fazer a lição da página 4, 9, 13, 15, 18 e 19, tá bom? Com muito capricho e até a nossa próxima aula.